Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, em segurança, com saúde. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa evangelização, mas antes, quero que a gente mentalize em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga e agradeça imensamente pela nossa vida, por tudo que a gente tem, pelas oportunidades que nós temos diárias de nos melhorarmos e por essa forma da gente se manter conectado, pelas aulas, pelo ensinamento, e vamos pedir permissão para que a gente inicie o nosso estudo do Evangelho e que ele seja muito proveitoso para a nossa vida. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar início ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro coração, porque como disse Jesus, eles são os que verão a Deus. E por que é isso? A espiritualidade nos traz que a pureza do coração ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, que são dois traços de imperfeição moral, né? E são características que desencadeiam diversos outros defeitos, diversas outras tem mais tendências, né? E então a pureza do coração ela traz simplicidade, ela traz humildade para os nossos atos, para os nossos pensamentos. Jesus associa essa pureza à situação da criança, porque apesar dela ter como um espírito imortal uma história, né, uma carga reencarnatória, enquanto criança, ela ainda não conseguiu desenvolver as tendências perversas. Ela ainda não foi totalmente exposta à experiência da encarnação para desenvolver essas más tendências. Então, ela ainda conserva uma pureza e uma simplicidade que a gente deve observar e entender, né, para seguir esse caminho e tentar trazer isso para a nossa vida também. Mas como é que a gente faz para saber se está no caminho certo? A gente observa nossos atos, as nossas falas? Na verdade, a gente deve começar observando antes. A gente deve ter cuidado com os nossos pensamentos. Para Deus, nada é segredo. Ele conhece a gente, as nossas intenções. Ele sabe antes da gente querer o que a gente quer. Então, se tudo que a gente fala e que a gente faz é algo que já passou na nossa cabeça e já foi filtrado pela gente, porque vamos combinar, né? A gente não fala e nem faz tudo que a gente pensa. Existe aí um filtro social. A gente fica assim, se eu fizer isso, eu posso me dar mal. Se eu fizer isso, não vai ser legal. E aí a gente conclui ali e concretiza no que a gente fala ou deixa de falar e no que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a realidade é que às vezes a gente deixa de falar ou fazer simplesmente porque a gente tem medo da consequência. E não porque a gente acha que aquilo é ruim. A gente tem medo de ser pego. E não sente remorso. Porque o remorso tem que vir do pensamento. Porque ele já nasceu negativo. Então, para a gente cultivar essa pureza de coração, a gente tem que começar observando o nosso pensamento. Porque se a gente modifica a intenção, a gente modifica a base. E se a gente modifica a base, é óbvio que os nossos atos e falas vão se modificar. E a gente fazendo esse trabalho, esse exercício de vou edificar os meus pensamentos, evitar pensamentos negativos, egoístas, de mal ao outro, de calúnia ao outro, de pensar mal de alguém, a gente imediatamente modifica aquilo que sai da nossa boca e aquilo que a gente faz, e a gente altera também a energia ao nosso redor, a nossa energia. E a gente passa a atrair a espiritualidade mais evoluída, a espiritualidade amiga, que vai nos auxiliar a manter nesse caminho da simplicidade e da humildade. Aí ali no item 8, os espíritos nos trazem uma situação que Jesus viveu, em que ele foi questionado pelos fariseus por que os apóstolos não seguiam uma regra
da lei judaica, que era lavar as mãos antes de se alimentar. E aí, Jesus muito incomodado com aquilo, porque eles estavam se preocupando tanto com uma regra externa e não se preocupavam com outras regras morais, que essas sim, mandamentos de Deus, que ele esclarece. Não é o que entra na boca que mancha o homem. O que sai da boca do homem é o que o mancha. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Então, o que ele quis dizer aqui? Não é óbvio, né, que a higiene básica é muito importante. A gente precisa dela para manter o nosso corpo saudável. Mas não é isso que é uma regra de Deus. As regras de Deus são aquelas que nos levam a Ele e aquelas que nos levam à perfeição. Porque a gente só consegue alcançar a Deus através da perfeição. E não é a higiene perfeita que nos leva a Deus. Porque existem pessoas que moram na rua e que não têm condições de ter esses hábitos de limpeza diários, que muitas vezes têm muito mais compaixão do que nós, que temos uma boa casa e boas condições, ou pelo menos condições de convivência, de viver dignamente. Então, não é isso. Não são as regras exteriores, não são as regras de etiqueta, não é o dinheiro e as boas roupas que nos tornam mais próximos de Deus, que nos fazem bons cristãos, bons filhos para Deus. Mas sim a edificação do nosso coração, a evolução da nossa moral, o amor ao próximo, a empatia, o respeito, a humildade, a simplicidade, um olhar atento ao nosso irmão ou à nossa irmã. É isso que nos aproxima de Deus. E aí eu deixei esse trechinho do final trechinho do item 10 desse capítulo, que é exatamente isso, que fala exatamente disso. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. E você só alcança a Deus quando se torna perfeito. Então, se a religião não melhora o homem, ela não alcançou seu objetivo. Porque só através do nosso melhoramento é que a gente alcança a perfeição. A ideia de que a gente tem que se portar de forma se saber usar todos os talheres que existem no faqueiro, ou saber distinguir cada um dos copos do que é para quê, ou vestir roupas caras e saber falar perfeitamente. Isso auxilia a gente em outros âmbitos, em outras coisas. Uma convivência social, enfim. Mas o que nos auxilia a alcançar a Deus são outros hábitos, né? E são esses que a gente tem que cultivar, são esses que a gente tem que ter atentos ao nosso pensamento. Então, para concluir a nossa aula de hoje, que não encerra o estudo desse capítulo, a gente tem que ter sempre em mente que o que agrada a Deus não são as coisas externas. É óbvio que Deus vai ficar feliz se nós cuidarmos bem desse corpo material que Ele nos emprestou para viver essa encarnação, porque ele permite que a gente possa viver as experiências dessa vida encarnada e evoluir moralmente. Ele é um meio, né? Um veículo. E se a gente trata ele com respeito, é porque a gente compreende a importância dele. Mas o corpo, ele não é o mais importante. A aparência não é o mais importante para Deus. A modificação que importa para ele é interior.
é a nossa modificação moral no caminho da evolução, que só pode ser alcançado através do amor ao próximo, através da humildade, e de deixar de lado a nossa cobiça, nosso egoísmo e a nossa mania de fazer uma fofoquinha aqui e ali, e realmente botar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido compreender, que eu tenha conseguido explicar de uma maneira simples, e que vocês consigam fazer esse exercício de ficarem atentos aos seus pensamentos e atos e falas. E quero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. E para a gente encerrar, vamos mentalizar em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga, agradecer por essa aula, agradecer por esses ensinamentos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e pedir encarecidamente que eles nos permitam ter uma boa semana de segurança, paz, disposição, saúde, e que em breve nós estejamos juntos presencialmente.